Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariana Brandt, da equipe da Mais Leite Consultoria. Eu venho falar com vocês hoje sobre a importância de se preparar para o período chuvoso que está entrando agora na região aqui sudeste de Minas Gerais, que é um período que normalmente a gente sabe o desafio que é nas fazendas de ter um controle da mastite, da CCS nessa época. Então, eu queria trazer medidas práticas para a gente poder trabalhar enquanto aí a chuva ainda não começa, mas coisas para serem aplicadas imediatamente nas fazendas para a gente conseguir lidar melhor com esse desafio, né? Então, em sistemas semi-intensivos, a gente tem um maior acúmulo de matéria orgânica, né? E, querendo ou não, um aumento expressivo da umidade. E aí, o calor associado à umidade normalmente resulta em animais que vão vir para a ordenha mais sujos, né? Porque eles vão deitar nesse ambiente e, consequentemente, um aumento dos casos de mastite clínica, né? Casos normalmente ambientais, mastites mais graves, né? Então, a gente precisa, de fato, atentar para os principais pontos que a gente pode fazer hoje para poder não ter tanto, para minimizar os impactos dessa época, tá? Então, gente, a primeira coisa é tentar manter o ambiente o mais limpo possível, né? Então, agora que ainda não começou a chover, não tá uma chuva ainda tão forte, a gente fazer uma remoção da matéria orgânica no local que os animais ficam, né? Então, principalmente em pistas, corredores de acesso, remover realmente as sujidades que estão presentes ali. Então, tirar, né, fazer a limpeza e remover, porque muitas vezes a gente vê de forma comum que esse resíduo é removido, porém ele fica ali em formato de montes no próprio local. E aí, quando chove, né, os animais já estão numa situação de calor, de estresse térmico, eles vão deitar ali e vai ter uma complicação maior. Então, é ter um cuidado com o ambiente, fazer uso das estratégias que tem para o controle, né, do estresse térmico, que seria aspersão, ventilação, coisas que já devem estar implementadas na fazenda. E, gente, um maior foco na rotina de ordenha. A gente costuma falar que o barro em si, que a matéria orgânica em si, presente nos animais, ela não causa mastite. O que causa mastite são falhas no manejo que permitem com que esses agentes, essas bactérias, consigam de fato entrar na glândula mamária. Então, nós precisamos focar muito na rotina de ordenha, principalmente na identificação dos casos de mastite, para que eles sejam identificados de forma rápida e consiga já entrar com um tratamento de forma rápida, se faz a cultura, fazer a cultura, se não, já tratar os animais de forma precoce para que esses casos não evoluam. Podem acontecer casos mais graves, né? Casos com inchaço, casos grau 2, grau 3, principalmente por conta dessa matéria orgânica que vai ter muitos coliformes. Então, já tem um protocolo de tratamento estabelecido para acudir rapidamente a esses casos. E o segundo ponto é a limpeza dos tetos, né? O período que o animal permanece com o esfíncter do teto aberto é durante a ordenha e ali 40 minutos, 1 hora após a ordenha. Então, durante a ordenha, a gente precisa ordenhar tetos limpos e secos. Então, nós precisamos de realmente capacitar os ordenhadores, conversar com eles, motivar eles para que, de fato, a gente consiga fazer uma boa limpeza de teto. Então, quando o animal chega com o teto muito sujo, a gente precisa remover manualmente essa matéria orgânica antes de qualquer coisa, né? Antes de passar um produto do predito. Então, depois da remoção da matéria orgânica, vem o predito. A gente trabalha nessa época muito com duplo predito. Então, faz um primeiro predito para facilitar, para já amolecer a sujidade ali. Faz o teste da caneca, que aí com as mãos você vai amolecer e facilitar a remoção dessa sujidade. E, em seguida, um segundo predito, né? E aí, espera o tempo de ação do produto para efetuar a secagem. Na secagem, não tem como, vai ter que gastar um pouco mais de papel toalha. Então, sempre um papel para cada teto, mas ir usando até que realmente consiga limpar, caprichando bastante ali na limpeza da ponta do teto, certo? Então, a ponta do teto que é a porta de entrada realmente para essas bactérias. E
Um outro ponto importante é a escolha da base que é usada nesse pré-dipping, né? Com a matéria orgânica, primeiro, nenhum pré-dipping atua num teto sujo, né? Então, por isso que a gente tem que reduzir a carga microbiana antes de passar. E segundo, que tem produtos, tem bases que vão ter uma resistência maior à matéria orgânica. Por exemplo, os pré-dippings à base de cloro, eles vão ter uma baixa resistência, né? Então, nessa época não é indicado. Já o iodo, ele já tem uma maior resistência à matéria orgânica. Então, avaliar o desafio presente na fazenda para escolher a melhor base aí para ser trabalhada nesse caso. Então, se a gente conseguir focar numa boa rotina de ordenha, a gente já vai reduzir muito o risco de ter esse aumento de casos de mastite nessa época. Mas é muito importante atentar também para as condições do ambiente. Nós falamos ali do sistema semi-intensivo, mas falando um pouco de compost, também é frequente, com o aumento da umidade, que a cama do compost fique mais úmida, né? Então, nessa época, é válido avaliar o aumento, né, da frequência de revirar a cama, né? Então, isso pode ser interessante, de aumentar a frequência ou até atentar, porque muitas vezes os manejos são feitos muito curtos, né, em períodos muito curtos. Então, caprichar realmente para fazer um manejo de uma forma mais longa, que aí vai conseguir remover sempre com o ventilador ligado, para conseguir remover essa umidade e manter uma cama boa. Lembrar também que se você ainda não fez reposição de cama, se a cama está com um volume de cama baixo, é hora de fazer essa reposição, que vai também nos ajudar muito nessa época, tá bom? Então, espero ter contribuído, espero que vocês se atentem para essas dicas, para que tenham resultados melhores do que o ano passado, do que as outras experiências da fazenda nesse período chuvoso, né? Mas não deixar de fato estar dentro da ordenha, acompanhar os processos, trabalhar firme com os ordenhadores para a gente conseguir manter o resultado ou não deixar ele piorar tanto quanto é comum nessa época. Gente, até o próximo vídeo. Obrigada!